dar uma... Desculpa, gente, eu esqueci de pôr para gravar. Coloquei agora. Pode falar, Marilda. Para o filme, diz assim, vocês prestaram atenção? O que aconteceu? Porque daí você vai chamando a atenção. Agora, eu estou supondo, eu estou apostando na equipe, se com todas essas observações que já foram feitas com a equipe de multiplicadores, e eles insistem, então vamos apostar neles também, né? E depois a gente avalia. O filme é bom, é envolvente. Agora, eu tenho 66 anos, né? Eu não tenho 16, eu não tenho 13, né? É isso. Sabe que eu já passei uma vez um filme no tempo que eu dei aula no colégio estadual. Uma vez eu passei um filme, quer dizer, eu passei um filme, só que assim, era só os alunos, eu tinha assim a noite inteira com os alunos, né? Então a gente passou o filme, eu lembro da experiência, foi muito interessante, que era numa sexta-feira à noite, é um dia tradicional que a escola está vazia, né? Mas a gente passou o filme, foi muito legal, eu lembro da experiência, de ter passado o filme com os alunos, e depois a gente começou a fazer um debate, era sobre racismo mesmo, o filme. E aí a gente começou a fazer um debate na sala, e eu nunca esqueço, um menino olhou pela janela lá fora e gritou para os meninos que estavam lá sentados na calçada do lado de fora da escola. Assim, turma, sobe aí, sobe aqui, nós estamos conversando sobre racismo aqui, sobe aqui. Aí subiu aquela molecada que estava lá fora da escola, entrou, e a gente ficou conversando ali na sala sobre essas questões de racismo, assim. Funcionou ali, né? Mas eu fico pensando, preocupado, às vezes, com os pais e professores, né? Quer dizer, os professores estão ali também, no horário de trabalho. Mas eu não sei se os pais, como vai ser para eles, né? Eu acho que tem que, nesse convite, tem que preparar esses pais para saber que é uma sessão de 2 horas, pais e mães, né? Principalmente mães, a gente sabe. E como que vai ser, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que dar autonomia para a equipe tomar essa decisão e depois avaliar, né? Avaliar se foi positivo ou não, se gostou ou não, né? Eu não sei se a escola, gente, tem uma sala de cinema, não sei se tem uma sala apropriada, um mini auditório. Não, eu conheço mais a parte do ginásio da escola. Eu acho que se tiver uma logística aí bacana, eu acho que realmente é atrativo. Eu concordo com a Marilda. Vamos aí experimentar e esperar que a atenção seja atraída. Acho pouco provável a participação de pais nesse horário de 14 horas, né, gente? Porque 14 horas é um horário de trabalho para todo mundo. Acho que se fosse final de tarde e noite, a gente teria aí uma frequência externa, né? Quando eu falo externa, de público de pais maior, mas eu acho que se a gente consegue alcançar professores e alunos no nono ano, já é de bom tamanho. Já, eu acho que sim também. Bom, o grupo 3 é Pinheiro, Kelly, Gilmara, Michele, Lisanque e Concília. A ideia delas é falar sobre feminismo, amor próprio, segurança e empoderamento feminino. A atividade seria uma oficina, usando como instrumento de trabalho uma música a ser trabalhada com o público-alvo, o significado por meio de uma dinâmica de grupo. Isso foi a proposta do grupo 3. O local seria a lavanderia Padre Hilton Bandeira, no bairro da Torre. O público-alvo são mulheres, e a data seria 3 de abril, uma segunda-feira, na parte da tarde. Super perfeito. Quando você falou do tema, eu já vi a lavanderia, nem tinha visto o local ainda, um plano de ação. Mônica, por favor, depois você compartilhou isso comigo, né, Flávio? Eu acho que Mas eu posso compartilhar de novo. Coloco de novo. E aí a gente faz essa mobilização. A gente já está sendo feito um trabalho com essas mulheres na parte de desenvolvimento econômico, com a capacitação, reestruturação da lavanderia. Nós temos cerca de 30 mulheres, algumas que trabalham de forma rotativa, vão lá, prestam serviço, mas não estão tão vinculadas, e outras são mais fixas, né? Cerca de 10 a 15. Mas a gente mantém esse contato e faz essa mobilização. O turno da tarde, eu acho que é um turno melhor, porque geralmente essa lavagem de roupa acontece no turno da manhã. E aí eu peço para a Mônica já fazer essa agenda e botar no nosso grupo qual o horário ajustado com elas, tá bom?
Eu acredito, que eu não lembro se a Cris ouviu isso, mas eu acredito que alguém do grupo deve estar em contato nesse trabalho, sabe? Já deve fazer parte desse trabalho. Eu tenho para mim, mas eu não tenho isso como certo, não. Depois a gente teria que Eu ver. acho que não, viu, Flávio? Porque Acho que esse não, Jéssica? grupo é a grande maioria da CEMOB, que é a de mobilidade urbana. É porque realmente elas queriam trabalhar a temática com as mulheres, entendeu? Tá. A grande parte aqui é da CEMOB, Gilmara, Lisanto, Concília, viu? Tá bom. Então eu teria que fazer só esse contato. Então, esse 3 de abril é um dia bom, né, para elas. O grupo 4, então, é Carla, Rosana, Guia, Carlos, Otaciana e Salimara. O tema seria pessoas com deficiência e racismo, inclusão em ação. A atividade seria palestras intercaladas com dinâmicas e vídeos de aproximadamente 6 minutos e produção de cartaz. Na ONG Luz do Mundo, na Ilha do Bispo, público-alvo, crianças de 8 a 14 anos, do projeto Guarda Mirim. A expectativa de alcance é aproximadamente 20 crianças. A data seria 21 de março. Foi isso mesmo? 21 de março? Carlos Coltano? Eu acho que não era maio, Cris. Tenho a impressão que era maio isso aqui. Precisa confirmar com elas. Enquanto você vai vendo aí, eu vou conferir no Porque grupo de 21 de WhatsApp. março tá aí também, né? Eu vou dar uma olhada. Só vai tocando que eu vou olhar. Eu penso que seria abril, maio, quer dizer. Abril, maio, né? Que a gente pediu uma para cada mês. Mas vamos confirmar isso com o grupo lá. Então, seria das 15 às 17 horas. Isso porque parece que uma delas, né, Jéssica, trabalha com a Guarda Mirim, né? Não lembro qual delas, não. Parece que ele já tem esse projeto, já, inclusive nessa ONG. Parece que ele já tem um trabalho lá já meio que encaminhado. Aí eles queriam dar continuidade, né? Inclusive, assim, pelo conhecimento e proximidade com as crianças e a ONG. Então, Salimara. Salimara. Tá. Flávio, no que eles digitaram no WhatsApp, é março mesmo. Tá, mas a gente vamos perguntar para elas, vamos mandar depois uma mensaginha perguntando se pode ser 21 de maio, né? Que eu acho que... Viu, Flávio? Inclusive, esse foi um ponto que eu e Ana estava conversando esses dias, porque eu me recordo desse grupo aqui, parece que eles não têm agenda para mais para frente, porque tem gente envolvida em outras atividades, aí para que realmente pudesse estar todo mundo, seria essa data. Eu estava perto desse grupo. Aí, se eu não me engano, é isso. Aí foi isso que eu estava conversando com a Ana, que tipo assim, por mais que a ideia fosse distribuir até o meio do ano, mas se eles quiserem antecipar, assim, eu e Ana, a gente não vê mal nenhum, né? Inclusive, assim, eu não sei para vocês, mas para mim, quando você está envolvida ali na discussão, eles estão já no hábito de estar toda quarta-feira e tudo mais, eu acho que seria muito proveitoso do que depois que acabar, querendo ou não, esfria um pouco. Então, se eles quiserem, eu acho que assim, eu não vejo nada, não sou contra, né? Para nós também não, Jéssica, para nós também não. Acho que se for essa a ideia mesmo, 21 de março, aí teria que ver só com a Mônica se a Mônica faz esse contato. Eu acho que elas já fizeram esse contato, né, Salimara? Mas a Mônica só reforçar. Flávio, só para reforçar, a gente vai ficar com os contatos de mobilização em nível de Complexo Beira Rio. Esses outros aí, a gente não tem um contato, não tem um link, não sei onde é essa ONG, não sei quais são esse ponto focal, não sei como ela chegou aí nesse planejamento. Então, eu prefiro que a pessoa que a indicou possa ficar responsável pelo contato. Por favor. Tá Mas bom. eles já fizeram tudo, viu, Joelma? Nem se preocupe, Ótimo. porque eles já têm esse projeto lá e eles querem aproveitar para dar continuidade, digamos que unir o útil ao agradável, entende? Perfeito. Aí fique Maravilha. tranquila. Eles já organizaram tudo mesmo. Tá bom. Então tá bom, Jéssica. Então vamos confirmar, então, né? tá tudo casadinho, né? Tá tudo certinho, então, né? A gente só confirma, então, talvez a gente, né, Cris, passar talvez uma mensagem para a Salimara, falando que a gente aprovou, né? Que a gente, essa oficina está aprovada para o dia 21 de março. Se elas já fizeram toda a articulação, se está tudo certinho, né? Para a gente confirmar.
E aí o grupo 5, Lustosa, Edson, Edneia e Lucidalva. Elas quiseram falar sobre etarismo e capacitismo, uma palestra e dança, lá na Padre Hilton Bandeira. É um grupo de pessoas idosas. A data seria em junho, a definir a viabilidade do dia com a unidade de saúde. Então, teria que ainda não estar uma data fechada com essa unidade de saúde. Perfeito. Isso aí a gente pode manter contato e aí tentar agendar essa data. Mônica, vá anotando aí suas pendências, as nossas, né? Legal. É isso, então, gente. As 5 oficinas que elas propõem, né, que os grupos propuseram. E a gente só queria ver com vocês também se vocês acham que a gente tem que começar a pensar também nessa continuidade, né, desse grupo para o segundo semestre. A Jéssica teve uma conversa com o grupo, né, Jéssica? Eu não consegui ouvir tudo que você falou, Jéssica. A conexão nossa estava meio ruim, não consegui ouvir tudo que você combinou com o grupo. Mas a gente precisa pensar se no segundo semestre a gente vai fazer um plano de ação para o segundo semestre também. Se elas vão, a ideia é que elas continuem fazendo. Flávio, foi assim. Já tinha, desde o início do projeto, que, assim, pelo menos eu, Ana, que está mais... Enfim, eu que estava praticamente todos os dias, a gente escuta muita crítica. Parece que, assim, a minha prefeitura não é a deles, sabe? A deles é aquela que tem tudo disponível, toda estrutura, e a minha aqui não tem. Então, assim, houve um desgaste muito grande no sentido de a gente estar recebendo muitas críticas de falta de organização, quando, na verdade, eles não entendem toda essa logística por trás. Inclusive criticando, como assim que o banco está pagando uma capacitação dessa e não tem um computador bom, não tem um som bom, não sei o quê. Então, assim, para fazer esse esclarecimento na primeira fase era muito, muito desgastante, porque era 2 semanas todos os dias, não tinha condição. Aí agora, como está um grupo menor, e provavelmente são pessoas que a gente vê que quer continuar, aí eu achei por bem esclarecer o sentido de que o que realmente é o projeto, entendeu? Que o BID contratou vocês e é somente a contratação, essa estrutura é parte da prefeitura, que como eles sabem e sentem na pele, nem sempre a gente tem tudo que a gente precisa para trabalhar, muitas vezes é muito mais a força de vontade, o querer de mudar o mundo do que propriamente a estrutura, né? E disse também, porque muitos estavam se perguntando, né? Como assim uma prefeitura de uma capital, a gente não está em uma estrutura da prefeitura, a gente está lá em Helena Holanda, que é a estrutura de uma ONG, né? Que nos apoia. Aí eu fui dizer, pensem aí vocês acham que na prefeitura tem um lugar que atenda tudo? Aí disse os critérios, né? Acessibilidade, tecnologia, estrutura, cadeiras móveis e tudo. Eles ficaram aquele zum, zum, zum. Aí eu sei que quando é inclusive é um ponto de reflexão. Não tem. Não tem. Por exemplo, Fábia. Como é que Fábia estaria lá no auditório X, Y? Ela não ia conseguir. Aí ficaram tudo assim, meio que atarantado, como se a ficha caiu, entende? Nós estamos numa prefeitura de uma capital, mas não é acessível nem tecnológica. Aí eles ficaram meio assim, atordoados. Pronto, inclusive é um ponto para a gente refletir, né? Que essas discussões são importantes na prefeitura, inclusive para se pensar futuramente em locais acessíveis para todo mundo, né? Não só em termos de estrutura física, mas, enfim, né? Aí foi esse esclarecimento que eu fiz com eles e também sinalizei a questão de que há a proposta da continuidade, só que a gente não sabe ainda como isso vai ser, né? Porque envolve... Clementine tinha dito a gente que tinha falado com o prefeito, ele tinha concordado, só que a gente não sabe como isso vai se dar, né? Que estrutura vai ser dada a esse grupo, se realmente vai ser formalizado, se não vai ser. Então, assim, eu fui passar para eles que eles pensam, às vezes, que a gente tem todas as informações, quando, na verdade, a gente não tem. A gente está vivendo um dia de cada vez, né? Então, eu fui dizer isso a ele, que a gente não sabia. E que, no momento que a gente soubesse, ficassem tranquilos que a gente estaria informando. Eu disse também que os certificados da primeira fase seriam encaminhados para as secretarias deles, que provavelmente daqui para o final do mês eles estariam recebendo.
E a minha fala foi um pouco isso. Aí, assim, teve uns que meio que baixou a guarda, sabe? E eu disse que a gente estava aberto. Quem quisesse contribuir, dar ideias, soluções, a gente estava aberto. E realmente o espaço era para aquilo. Porque a gente fica ali, sabe? Às vezes a gente não escuta, mas vê, enfim, o corpo fala, né? Muita gente, assim, meio que querendo engolir a gente viva ali, cobrando pelos olhares, e assim, não é uma situação agradável, né? Aí foi essa minha fala. Até assim, sabe, Jéssica, outro dia conversando com a Cris, né, com o Dentinho, com a Marilda, o Gilberto, a gente conversando, a gente falava assim que é super importante ter alguém da prefeitura, não sei se você, mas você seria ótima fazendo isso, para manter esse contato com o grupo de formação. Porque elas vão precisar ter ali uma liderança para que tenha esse contato com as outras secretarias, para poder continuar as ações, né, se for essa a proposta. Porque meio que a gente vai se retirar, né? A gente está disponível para fazer acompanhamento online, mas meio que a gente vai se retirar. Então, seria importante ter uma liderança ali no grupo para fazer essa continuidade, né? Para articular, para pensar, para fazer essas conversas com a Mônica, com a Joelma. Né? E seria legal a gente implantar isso agora, antes do curso acabar, né? Porque meio que acaba agora, a gente vai até o fim de março, depois da primeira quarta-feira de abril, e depois a gente meio que encerra, né? A nossa participação mais semanal, assim. E aí, Não, perfeito, Flávio, perfeito. Agora sim, a gente não sabe como é que vai ser essa tramitação, né? Porque, querendo ou não, como vai ser, digamos que, um adicional de trabalho, enfim, inclusive para o grupo de multiplicadores, precisa realmente ser uma coisa formalizada, sair no diário, para que os setores os liberem, talvez dê minimamente uma estrutura, que a gente enfrenta essa dificuldade. Às vezes eles têm dificuldade de chegar aos locais, porque não tem transporte. Então, assim, a gente está um pouco nisso, né? Esperando realmente como é que vai ser essa formalização para, enfim, poder ver o que é que vai fazer, né? Como é que a gente vai gerir isso. Joelma. Eu sugiro, eu concordo com o Flávio, na ação de continuidade, a gente precisa estar se preparando e se planejando para isso. Eu sugiro, Ana, que a gente converse aí com os nossos superiores e tentem ter uma conversa com o Diego Tavares, né, que está à frente de toda essa relação de governo, para ver se a gente consegue fazer isso. Jéssica, legitimar um grupo que dê continuidade aos trabalhos, porque, de fato, se não for uma coisa organizada, que tem aí uma portaria, que tem uma organização, um planejamento, a gente perde. A gente perde porque as secretarias elas têm pouca mão de obra e muito serviço. Então, está todo mundo assoberbado e acaba que a gente perdendo foco aí dessa continuidade. Acho que a gente pode ajustar isso aí com a Clementina. Com certeza ela vai fazer essa recomendação para a prefeitura, com certeza. Ela então, fez, Joelma, desculpa fez, né? interromper, mas ela fez, ela comunicou a gente que quando ela estava aqui presencialmente, na sexta-feira, que ela tomou café com o prefeito, ela disse que deu a ideia a ele, disse que ele acatou. Agora, a questão ele acatou, mas como vai ser esse processo de formalização e qual a estrutura que nos vai ser dada, né? Eu estava nesse café, Você tava? mas foi tanta coisa que ela recomendou que eu juro que eu perdi isso no radar. Mas, assim, o problema é esse, né? O Diego também estava, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que retomar essa pauta, Ana, com Nena, com o Eliseu, e aí tentar ver de que forma a gente pode encaminhar isso aí antes que a Anaep saia de cena, né? Minha gente, primeiro pedir desculpas. Houve um imprevisto aqui que eu tive que literalmente sair da cadeira, me desconectar de vocês, mas resolvi. Vocês estavam falando do prosseguimento, né, do projeto, da longevidade desse projeto, e ter uma espécie de um comitê, que no caso é comissão, formalmente o nome é comissão, uma comissão gestora. A ideia, como está no TDR, e vocês já estão comentando sobre isso, era formar
aliás, transformar num programa municipal. Isso depende de um decreto ou de uma lei, mas já vi vocês falando em estrutura, também depende de estrutura. O prefeito assinar um decreto ou a Câmara aprovar uma lei e a equipe não tiver estrutura, né, não adianta. Então, estrutura passa por uma série de circunstâncias, né, desde a liberação desses multiplicadores até, de fato, um transporte, né, enfim, e mais outras coisas. Podemos sim, Joelma, podemos sentar com Eliseu, a secretária, mas eu penso que o secretário de Ação Governamental, ele também deveria estar nessa reunião, né? Porque é ele que tem, enfim, o poder, vamos dizer assim, de sinalizar os limites, né, que a prefeitura tem, as possibilidades que a prefeitura tem. Enfim, mas sim, se é uma questão interna, a gente se reúne e vê, e é como você bem disse, deixou claro, antes que a ENAEP encerre, né, a sua participação, antes que a ENAEP encerre. Porque eu penso também que a gente tem que ver direitinho quem fará parte dessa comissão, né, e, enfim, para que tudo corra a contento. Então, de fato, é necessário a gente se reunir, mas isso a gente vê a posteriori, né? Essa semana, na próxima, ou quando passar março, porque Ave Maria chega junho, mas não chega o fim de... A gente já está de cabelo branco, eu e Jéssica. Pense um março corrido. Mas, enfim, geral tá com a mãozinha levantada. Mas eu Geral. concordo com o Joelma, que a gente realmente tem que sentar. Pessoal, o que eu ia falar era basicamente o que a Ana já trouxe sobre a questão de transformar o projeto numa política de Estado, o que, ao meu ver, seria o ideal, mas aí eu ia trazer essa questão da estrutura também que a Ana já falou, mas eu acho que seria bacana da gente pensar em fazer uma reunião com o Diego Tavares também, eu acho que através da escrita de um projeto. E aí eu acho que a gente poderia pensar num projeto realmente para uma política de Estado, não para uma política de governo. E a gente ir para a reunião já com um projeto pronto. E aí eu acho que a gente poderia pensar na criação de um GT, de repente, para a escrita do projeto. O que é que vocês acham? Eu acho que é a melhor forma, até porque se a gente precisar levar para a Câmara, enfim, ter alguma questão mais formalizada, a gente teria algo mais fechado já. Aí a gente poderia colocar as experiências que já foram trazidas através da política de governo que a gente propôs através de toda essa questão para transformar de fato numa política de Estado. Eu acho que seria a forma mais interessante, mais fácil de se conseguir. Esse trâmite, Geraldo, a gente pode ver depois, porque geralmente as minutas de decreto e de lei, elas saem, eu acho que é da Procuradoria do município. A gente pode dar subsídio, né, à Procuradoria, para que ela entenda o que é o João Pessoas e qual seria a proposta do programa. Mas aí a gente conversa a posteriori. Mas você tem razão quando se preocupa com a estrutura. É a minha maior preocupação. De fato, é a questão, né, estrutural. Até assim, né? A Cris, acho que falou na reunião passada, né? Que a gente teve uma experiência na Prefeitura de Santo André, que a gente tinha o Elo Mulher. O Elo Mulher era a gente fazia uma reunião por mês, e era assim, a secretária de Política para Mulheres puxava, mas vinha uma pessoa de cada secretaria que se reunia. Então, uma vez por mês, esse grupo se reunia. E eu penso que a gente poderia pensar se é isso, né, que a gente pode fazer, com esse grupo, inclusive, né, uma reunião mensal. Então, a gente poderia pensar que em abril a gente ainda tem uma aula com eles. Mas, se fosse o caso, a gente marcar, talvez, com eles a primeira reunião mensal deles em maio, ainda com a gente online, depois a reunião de junho, ainda com a gente online, mas a partir de julho, aí de repente já poderiam estar fazendo reunião sem a necessidade de equipamento online, seria uma sala de reunião, né? Até o Elo Mulher a gente fazia na mesa de reunião do prefeito, né, Cris? Na mesa
a gente usava a sala de reuniões dos secretários para fazer essa reunião mensal, que era até legal, assim, que trazia uma autoridade para a reunião, né? Que era a reunião feita ali no gabinete do prefeito, e a secretária articulava, então, assim, chegava com um poder de decisão muito grande ali também nessas reuniões. Então, a gente sentia esse apoio, né? O grupo que estava ali sentia o apoio da prefeitura, nisso que talvez cobraram a Jéssica, aí sentindo falta desse peso, né? Da prefeitura por trás, né? Sentia esse apoio do prefeito, tudo. Dentinho levantou a mão, Dentinho? Nossa, tão rápido, mal levantei a mão, você já deu a palavra. Eu acho que eu vou chover um pouco no molhado, mas reforçar essas duas propostas, somando o que o Geraldo falou e que o Flávio acabou de falar. Eu também acho muito importante, né, um GT, um grupo de trabalho, a exemplo do Elo Mulher, né, que o Flávio citou, que funcionava aqui em Santo André, né? E esse GT pode ser até vocês aí que estão em João Pessoa, desse comitê de governança mesmo, né? Talvez todas não podem, mas algumas pessoas aí que estão, a Ana, né, a Jéssica, as pessoas que estão à frente aí do projeto, né, Mônica que está chegando, tal, né, o próprio Geraldo, fazer parte desse GT, desse grupo e articulando com vários setores da prefeitura, né, e planejando novas ações e até planejando novas formações para novas pessoas que querem ingressar nessa questão, né, desse projeto, né, que a gente trabalhou. Eu acredito, né, Flávio, que independente da ENAEP, né, se desligar futuramente, né, do programa, porque vai vencer esse período de contrato, eu acredito que a gente ainda vai manter os contatos via WhatsApp e a gente vai estar à disposição para dar um apoio, assim, enquanto cidadãos e cidadãs, né, que estamos juntos e juntas, né, eu mesmo me disponibilizo a ajudar nesse apoio, acho que o Flávio também, acho que a Cri também, independente de contrato da ENAEP, né? Uma vez que a gente formou esse elo aqui, nós estamos todas juntas, ok? Gratidão. Minha gente, eu estou levantando a mão assim, porque a minha mãozinha sumiu daqui, eu não estou achando. Você vai passar para outro ponto de pauta agora, Flávio? Eu não sei se a Cris quer fazer alguma... A Cris, eu creio que vai fazer um pouco de avaliação, Cris? Cris, você já estava com a mãozinha levantada e eu não vi, eu fui mal educada. Jesus, misericórdia, me perdoe. Eu vi a mãozinha de Cris agora. Sem problema, Ana. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estou anotando aqui. Quando o Flávio fala de reuniões online em maio e junho, são reuniões desse grupo de trabalho, que seria a continuidade do comitê gestor? Não, eu pensei nas multiplicadoras, Cris. Uma reunião mensal com a equipe de multiplicadoras. Porque a gente termina o curso em 5 de abril, né? Então, se a gente não marcaria com elas uma reunião, ainda aproveitando o espaço que Nídia cedeu, fazer uma reunião em maio e uma em junho com a equipe de multiplicadoras ainda. Ah, tá bom. Essa era uma dúvida. Agora, a questão de fazer a avaliação das três últimos encontros, aí vocês avaliam se vai dar tempo de fazer ou não. Tá. Mas eu queria ver a Ana, porque a Ana, você está querendo, antes desse ponto de pauta, continuar um pouco a conversa, Ana? Ou não, para a gente já encerrar esse ponto? Não, fique à vontade, Flávia, porque eu tenho 2 pontos para tratar, mas nada demais, que é exatamente a formatura, o encerramento oficial
e os certificados da segunda fase, para a gente alinhar, era isso. Mas fiquem à vontade. Não, mas eu Fiquem acho à que a gente vontade. pode fazer isso, viu, Ana? Acho que pode primeiro fazer essa fala, depois a gente termina com a avaliação, só para a Cris encerrar o relatório depois, né, Cris? Mas vamos trazer essa edição. Só para confirmar com vocês, então, vocês acham que a gente mantém, então, propõe para o grupo uma reunião em maio, uma reunião em junho? Nídia, você tem como você deu espaço para esses dois encontros? Um em maio e um em junho? E aí a gente articula com a equipe de multiplicadores qual seria o melhor dia, né? Tá bom? Então vamos colocar essa proposta, então, Cris, para fazer uma reunião maio e junho, então, com as multiplicadoras. Mas, Ana, então coloca, vamos falar sobre isso. Flávio, minha gente, é o seguinte, os certificados da segunda fase, porque a ideia, inclusive eu e Flávio, a gente já trocou uma ideia, não foi, Flávio, nesse sentido, da gente entregar no dia realmente da formatura. Aí me dê uma posição, Flávio, em que pé ficou, porque eu confesso que eu não me lembro o que foi que a gente combinou, confesso. E a minha agenda, onde está anotado, não está aqui, ficou na secretaria. Então, eu acho que se a gente marcar essas reuniões ainda em maio e junho, a gente pode fazer a formatura num desses outros dias, inclusive. Pode fazer em maio. Porque a ideia, né, eu conversando com Jéssica, seria a gente fazer no dia 12, que seria a quarta-feira, né? Não, o último dia é dia 5. Ah, tá. É o dia 5 de abril. Então, veja só, o encerramento oficial seria, é isso que eu queria acordar com vocês todos. O encerramento oficial, vocês acham que seria interessante na quarta-feira seguinte, dia 12 de abril, ou seria interessante quando fechasse tudo em junho? Eu não sei se fica, não sei o que vocês acham, né? Eu penso que talvez deixar para junho seja muito demorado, né? Acho que 2 meses, né? Mas se a gente marcasse para a reunião de maio, por exemplo, eu acho que era legal fechar os encontros, até para a gente viu que tem uma dificuldade, a gente vai ter que levantar nas listas de presença quem completou os 20 encontros. Porque o meu medo é o seguinte, Flávio, eu fiquei assim, pensando, inclusive eu nem verbalizei isso com Jéssica, mas esse final de semana eu estava pensando, formar, entregar o certificado, bottom, tudo, eu tenho medo que eles se dispersem. Você está entendendo? Acabou. Né? A sensação do acabou. Eles se dispersem e a gente ainda tem atividade de multiplicação. Seria, não sei, uma forma, bem, a psicóloga aqui é a Jéssica, não sei, um gatilho aí psicológico qualquer de deixá-los mais, sabe, mais ligados, né? Olha, a formatura vai ser só em maio, quando terminar tudo, ou em junho, enfim. Mas eu preciso combinar com vocês para poder levar até a secretária. E a gente começar a se organizar nesse sentido. Porque do jeito que a gente teve a abertura bem bonitinha, e a ideia é que o fechamento, a formatura, né, dos multiplicadores, seja feita no mesmo local. Acho que a gente vai fazer no mesmo local, né, no mesmo centro universitário, no Uniesp, naquele mesmo auditório, enfim. E aí, a essa altura, eu acho que o vídeo, né, final já poderia ser, enfim, publicizado, todo mundo assistir, né? Se vocês conseguirem, pelo menos Flávio, vi ótimo, se não, enfim, a ENAEP, através de todos vocês, aparecer na tela, como vocês sempre fazem, né? Seria realmente esse fechamento. Então, a minha única preocupação, e isso não tinha me ocorrido antes, eu e Jéssica, a gente tinha trocado uma ideia, mas só foi nesse final de semana que isso me ocorreu. Assim, será que não dispersaria o pessoal? Porque a gente ainda tem, foi quando eu me lembrei que nós temos ainda atividade de multiplicadores até o mês de junho, né? Até maio, enfim. Então, me deem aí uma luz, minha gente, né? Eu preciso da opinião de vocês para poder exatamente levar isso à frente. Agora, Ana, você falando assim, pensando num evento grande, numa formatura, talvez junho fosse melhor mesmo, né? Para encerrar mesmo, né? Seria quase que o nosso encerramento. Eles receberiam, porque veja só, os certificados, o layout está pronto, está lindo,
né? É bem no estilo da primeira fase também, mas muito bonito. Colocaríamos o nome deles, claro, na EPA assinaria, o BIP também viria para a secretaria, né? Para que o prefeito assinasse, enfim, aí tem que voltar para vocês para impressão, para voltar para cá exatamente para que no dia da formatura, que não tem sentido fazer a solenidade e não entregar realmente a eles, né? O certificado, o bottom, pelo menos, enfim. Aí o que é que vocês me dizem? Porque aí eu já, né, tenho que organizar local, agenda, enfim. Vejam, votem aí, pensem. O que você Está acha? aí a votação. Jéssica, Cris, o que vocês acham? Dentinho, Marilda, o que vocês acham? Eu acho que tem sentido fazer mais para frente, porque a gente chegou a falar em algum momento, ou se não falou para eles, a gente falou aqui nesse grupo, que essa ação de multiplicação, ela faz parte das obrigatoriedades para se ter o certificado. Se a gente faz em abril, antes dos últimos 2 grupos fazerem suas ações, a gente está queimando etapas aí, né? Então, faz sentido, né? Por isso, né? Por conta disso. Porque ainda até 12 de abril não foram todos os grupos que realizaram a ação. Eu acho que vale a pena, sim. Legal. Seria fim de junho, então, né, Cris? Fim de junho, para já contar com a atividade de junho, essa que a gente não tem uma data ainda marcada, né? A gente faria atividade de junho e marcaria, então, essa formatura para o final de junho. Que seria a coincidência do encerramento do nosso trabalho também, né? Seria o nosso encerramento. Eu acho que... Também acho, Fábio. Eu também Tá bom. acho que fechar em junho, né? E, Ana, eu acho importante deixar Ana, Jéssica, Lídia, todas, Diana, todas as pessoas aí que estão aqui, que essa atividade prática que os grupos vão fazer em vários locais, tal, está dentro da questão do currículo do curso, né? Eles precisam apresentar, tal, né? Só que eu acho muito importante, né, vocês aí continuarem, né, a incentivá-los, continuar o trabalho para que não seja apenas uma atividade de final de curso. Isso é um pontapé inicial para eles continuarem replicando isso em vários outros locais, em vários outros dias, horários, independente de estar no horário de trabalho ou não, né? Transformar, né, essa parte do curso que eles estão fazendo efetivamente num ativismo para que seja validado a questão da multiplicação, né? Aí sim eles serão efetivamente, eles e elas serão efetivamente multiplicadores, né? Não não sei se vocês estão entendendo, não é apenas fazer uma apresentação, uma atividade que é legal, né? Apenas para encerramento do curso. E acabou, pronto, cada um para o seu lado. Não, eles continuarem esse trabalho efetivamente na cidade, né? Como eu estou chovendo no molhado, né? Mas porque esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que sejam efetivamente multiplicadores sempre, para sempre. Obrigado. Cris? Eu já me coloquei aqui, eu acho que tem que ser mesmo. É que eu vi sua mão levantada, achei que você tinha pedido de novo. Não, eu acho que eu não abaixei minha mão. Espera aí, que eu vou Então tá abaixar. bom. Então tá bom.
Não, então acho que é bom até que a gente tenha um tempo maior, né? Eu acho que sim, eu acho que vamos jogar para junho. Depois a Ana só me fala, a gente depois precisa conversar. A gente tem mais reunião mês que vem, né? Mas para pensar nessa data, né, Ana? Quando seria essa data? Ver a agenda da prefeitura. Que é junho, vocês têm o São João também aí, né? Que também é. Teria que ver também para Que é isso que eu ia dizer. Eu acho que interessante é início de junho. início. Talvez, Flávio, tem um grupo aí que a multiplicação ficou para junho, mas dependendo do diálogo, podia puxar para maio e a gente fazer a formatura início de junho. Porque Pode quando ser. começa próximo de São João, dia 15 em diante, já fica mais complicado, porque, por exemplo, tem muita gente da CEMOB, mas tem muita festividade, aí eles têm que ser deslocados, aí tem os próprios guardas, né? Fica mais complicado. A Ana, eu acho que tinha caído a conexão dela, não sei se ela te ouviu, Jéssica. Mas eu acho que Ovinhão. fala de novo, Jéssica. Eu estou dizendo, Ana, abril e maio, tem grupos que já desceram as datas para as multiplicações. Então, o grupo de junho, a gente poderia dialogar para eles puxarem essa multiplicação para maio e a gente fazer a formatura início de junho. Porque eu estou dizendo, como tem muita gente CEMOB, da Guarda, quando começam as festividades, ali no Parque da Lagoa, começa a chegar parque, aquela coisa toda, eles ficam mais difíceis, né, de encaixar uma data, né, para eles saírem realmente para ir para a formatura, tranquilos, entendeu? E a gente já resolveria no início do mês, né, assim, já pensando nessa questão das festividades. Tem festa das neves, não, meu Deus, o São João na Lagoa, né, vem aqueles parques enfim, tumultua mais, né, a CEMOB e a Guarda. Jéssica tem razão, Flávio. É dessa forma, sabe? Seria muito mais viável e, enfim, se nós fizéssemos isso no início de junho. Então, eu penso, né, que conversando a gente se entende, né? Acredito que... Diga, Nídia. Tô igual, não achei a mãozinha, tô igual a Ana. Junho, teoricamente, dia 19 é uma segunda-feira. Então, de 19 em diante, a gente já começa com esse período, né, mais junino. Então, teria que ser de 1 a 16. É o tempo que a gente tem para a gente encontrar essa agenda. Do dia 1, que é uma quinta-feira, quando começa o mês, ao dia 16, que é a sexta-feira antes da Semana Junina. Nesse intervalo aí, era onde a gente tinha que encontrar. Tá, perfeito, perfeito. E, Mônica, então a gente muda a programação, então, tenta achar essa agenda em maio, então, né, da equipe 5, né? Então, já... Você manda para mim esse planejamento? Mando. Eu te mando. Viu, Eu não sei se... Mônica? É só uma não sei se eu tenho o seu observação. WhatsApp, viu, Mônica? Eu não tenho o seu WhatsApp. Quer pegar? Viu? Escreve para mim no chat. Não seria interessante acrescentar a Mônica no grupo, não, Flávio? Porque ela fica com... Acho que sim. Não é? Ela fica ciente de tudo, né, Mônica? Da movimentação da gente. Já Viu, coloco ela Mônica? no grupo de multiplicadoras também, né? Coloca tanto no comitê como no de multiplicadoras. Né? Viu, Mônica? Tem um grupo que a multiplicação seria na unidade básica de saúde, que seria para junho. É só tentar encaixar eles para maio. Tá certo? Para que a gente consiga, é a única modificação que vai ter para que a gente consiga realmente fazer a formatura no início de junho. Flávio, veja só, Flávio, Cristina, enfim, Dentinho, eu penso que a essa altura a gente já tem uma ideia de quantos vão chegar de fato até o final, né? Uhum. Eu acho que a essa altura a gente tem uma ideia, não é isso? Porque Eu os posso que... até fazer um levantamento até, viu, Ana? Eu não fiz ainda Pra esse gente, levantamento, a gente pode a fazer. gente ter pelo menos uma ideia preliminar, não é? A essa altura, quem tinha de evadir, evadiu. Penso que sim. Né? Os que ficaram... Está em torno de 20 pessoas. Para você ver, né, minha gente? 40, quer dizer, uma evasão de 50%. Salvar aqui.
Isso, eu acho que a gente pode fazer esse levantamento, então, para ver quantas pessoas a gente já tem formado, né? E uma coisa que a gente não comentou com Diana. Diana, você está acompanhando a gente aqui, Diana? Eu queria ver com a Diana Sim. como que fica para as pessoas da guarda, Diana, a gente fazer uma reunião mensal ainda em maio e em junho. A gente encerra dia 5 o curso, né, semanal. Mas aí a gente marcar um novo encontro em maio, ainda com as pessoas, e junho também. Se é possível a gente fazer essa articulação junto com a guarda também. Mesma coisa, a ideia é de uma quarta-feira à tarde, né? Eu vou ter que te dar essa resposta em um momento posterior, viu, Flávio? Porque Tá. nesse momento aqui nós estamos em reforma, o nosso auditório ele foi totalmente destruído, né? Estamos sem local mesmo físico para fazer esse tipo de reunião. Mas Então, não seria, sei se Diana, é seria lá no espaço mesmo da Nídia, naquele espaço que a gente está usando, da ONG, né? na Nídia. Naquele espaço mesmo. Seria Sei, lá não, também. Mas eu É a penso na questão agenda deles, né? da Aquilo que a gente falou de logística na tua sair com todo operação, mundo. Diana. como, Nídia? É a questão da logística na tua operação, das escalas e tudo mais, que Flávio está perguntando, na verdade. O local a Isso. gente cede aqui no Centro Helena Holanda, tudo bem. Certo. Aí é só uma questão de me informar uma data com uma antecedência, eu acho que mínima de uma semana, que a gente informa aqui para a direção de operações e solicita a convocação desse pessoal para estar presente. Sim. Na verdade, agora que como a gente vai marcar a formatura para o começo de junho, então seria maio, né? Seria mais uma reunião em maio, e junho já seria a formatura, junho já seria esse espaço de formatura. Então, que aí seria teria, uma... inclusive, né, Diana, se a gente consegue chamar todos os guardas que participaram da formação também, né? Como vai fazer um evento grande, a gente procurar chamar também quem participou, as outras pessoas que participaram da formação também. Mas isso Em maio e em junho? Não, Só em junho. só em junho. Maio seria só os que estão fazendo o curso de Os multiplicador. multiplicadores. E em junho, E aí seria junho, chamar todo mundo, né? todos, né? É. Ok. Pensar num evento grande, igual aquele que a gente fez quando começou. Ok. Uma outra Junho, coisa... aí junho já seria já lá no Uniesp, não é isso? Isso, na Uniesp. Ok. E, Jéssica, uma coisa também que eu conversei com a Celina vai marcar com você uma entrevista, porque você não apareceu no vídeo, né? A gente sentiu muita falta de você no vídeo. E aí a Celina vai marcar com você, acho que fazer pelo Zoom mesmo, tá? Faz uma entrevista pelo Zoom. Ela até sugeriu se a prefeitura não fazia a entrevista e mandava para ter uma filmagem melhor, mas a gente acha que vai ficar muito mais difícil. Acho que talvez fazer ela fazendo com você direto no Zoom. Fica mais Pronto, fácil de Juliana, fica à articular. vontade, pode falar comigo no WhatsApp que a gente marca, viu? Tá, legal. Então, acho que é isso, né? A gente fica de marcar essas datas. E agora a Cris falar um pouco da avaliação, né, Cris? Você acha que foram 2 oficinas, né? Que foi, né? Foram 3. 3? Foi a última de fevereiro, antes daquela pausa, 8 de fevereiro. Depois, a 1º de março, 8 de... Não, para lá. Isso. 8 de março. 8 de fevereiro, 1º de março e 8 de março. Foram essas 3. Eu não sei se tiver alguma observação, se não, ok. Eu Tá. relato o que foi conversado aqui e tudo bem. Tá. A Jéssica, que tem acompanhado mais de perto, a Nídia também, talvez acompanhou pelo espaço também. A Diana também, né? Que acompanha o comentário das guardas. Vocês têm alguma a respeito da avaliação dessas últimas 3 oficinas? Como que estão para vocês? Como está chegando, né? Que nem isso que a Jéssica trouxe mesmo dessa fala que ela teve na reunião passada, não chega para nós, né? A gente não fica sabendo dessas coisas que vão surgindo lá, né? Mas é legal sim. Realmente. Assim, eu acredito, Flávio, enfim, Cris, Dentinho, enfim, que quem está agora, acho que não sai mais, sabe? Porque o grupo está muito coeso,
semana passada se organizaram, fizeram um lanche coletivo, tinha comida lá que dava para 2 dias. Então, assim, no intervalo, tá até difícil para Daliana e Fábio botar o povo para dentro, que é conversando, meio que tá criando uma amizade. Gente muito tímida, que mal se apresentava, tá fazendo encenação, minha gente. Você viu o É uma teatro, que bonitinho, né? evolução. O teatro eu achei ótimo, aquela encenação que eles fizeram. Olha, tem uma menina da SEDEST, que é a de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Quando ela chegou, ela ficava encolhidinha, mal dava um bom dia, muito tímida. E agora ela está participando das encenações. Então, assim, é uma evolução tremenda. Eu acredito que quem está não sai mais. Pode ter alguma dificuldade de ter que faltar. Tem gente que chega atrasado, chega ali aperreado, mas chega, né? E realmente está muito coeso o grupo. A avaliação tem sido muito boa. Tem essas questões, né? As críticas em termos dessa dificuldade do som, de uma hora de ouvir, de uma hora de falar, enfim, aí já foge ao nosso controle, a gente já fez tudo o que podia, enfim, né? Mas do lado de cá, assim, tem sido muito bom. Enfim, as impressões dos palestrantes, assim, eles gostam muito. Muitas vezes, assim, apesar deles não irem perguntar, não irem se colocar, mas, assim, eu escuto os comentários entre eles, não, muito bom, eita, que bacana, isso foi novo. Então, assim, eu acredito que está sendo muito bom, muito bom. Assim, eu acredito que para eles tem essas dificuldades internas das secretarias, né? De que se desse mais um pouquinho de suporte, enfim, um pouco mais de estrutura, para eles seriam melhor. Tem gente que está tendo dificuldade de chegar, mas a capacitação em si, para eles, eu acredito que está sendo muito bom. Eu ando perguntando também, né, o feedback do pessoal aqui. O pessoal também transmite sempre de forma muito positiva, né? Os comentários com relação à ENAEP, né? A ENAEP em nada deixou a desejar. A gente que da parte de cá é que sempre fica nessa posição de estar pedindo desculpas, né? Porque realmente a logística nossa temos realmente muitas limitações com relação a transporte, com relação à escala de serviço, com relação a tudo que a gente já vem comentando, né, nos últimos encontros. Mas com relação aos encontros de vocês, tem sido excepcional a temática, a escolha dos textos, das oficinas, a forma como tudo está sendo abordado, o pessoal vem sendo motivado, inclusive, tanto a pesquisar como a discutir esses temas, não só na sala de aula, mas extra sala de aula, né? A gente vê que o pessoal está discutindo a temática durante o serviço, por exemplo, e em alguns grupos do Zap, né? Alguns procuram outros livros, textos, vídeos, né? Filmes. E isso está sendo muito interessante. Isso já é reflexo, né, do que vem sendo apresentado por vocês. E é isso aí, a gente vem observando esse tipo de comportamento, né, bastante positivo entre o pessoal que está participando. E aí eu corroboro o comentário de Jéssica, né? Eu acredito que quem está até o momento não sai mais, né? E a gente vai poder, com essas pessoas que a gente vai poder contar daqui para frente. Inclusive, minha gente, Nídia, perdão, antes que eu me esqueça, que eu estou assim, deu um vento, eu esqueci. Inclusive, essa semana, muito interessante, Gilmara, que é da CEMOB, Mobilidade Urbana, mandou uma mensagem para mim, dizendo que uma colega lá da CEMOB vê na movimentação, porque da CEMOB, se não me engano, são 3 ou são 4. É uma coisa assim. Questionando elas que quer se inserir. Aí eu, enfim, fui dizer a ela que realmente, como ela não participou da primeira fase, a segunda fase já está muito avançada, impossibilita, né? Que ela aguarde um pouco, a gente ver como é que vai ficar essa continuidade do projeto, que depois a gente insere ela. Mas, assim, eu fiquei tão surpresa, para você ver, assim,
que a reverberação, né? Os comentários, enfim, o movimento tá seguindo, tá seguindo. Eu fiquei muito feliz. Infelizmente, assim, pelo andar da carruagem, não tinha como inseri-la agora, né? Mas só pelo fato de que esse comentário já está despertando interesse em outras pessoas, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom. Sim, existe isso sim, Jéssica, e eu acredito que isso já gera, assim, é a mudança, não é só o comentário, já é a mudança de mentalidade das pessoas mesmo, que aí vai despertando nas outras a vontade de mudar também. Perfeito. Eu concordo com tudo que as meninas disseram. Eu só quero fazer uma observação no sentido das críticas negativas que a gente escuta da turma. Então, em alguns momentos, e aí como a gente ainda tem alguns encontros, isso pode ser um ponto de observação. Em alguns momentos, os nossos facilitadores, eles misturam um pouco da temática com a questão política. Eu entendo que é uma coisa quase que natural, porque é a esquerda mesmo que defende os direitos humanos e que defende, e a gente está falando de direitos humanos em todas as temáticas que a gente traz. Mas a exemplo do dia da palestra da Raquel. Ela fez uma apresentação da história, a história dela se mistura muito com a história política do Brasil. E ela chegou a citar Lula várias vezes. Então, além da... E o Lula, e quando o Lula... Então, isso gera porque a gente tem pensamentos diversos, né, dentro da sala de aula, e principalmente quando a gente fala da parte da guarda, da segurança pública, a gente tem muita gente que talvez não seja nem direita, mas é antipetista. Então, quando a gente cita muito os nomes, gerou no dia gerou uma desconcentração, gerou comentários, gerou burburinho, e isso tira as pessoas do centro mais importante, que é a temática, né? Talvez tenha tirado a atenção, e aí, assim, é uma observação da gente amenizar mesmo isso, de ter informação que a gente tem que priorizar o que é mais importante, e o mais importante é o conteúdo, é a temática, é trazer ali, naquele dia, era uma questão relacionada à violência de gênero, e essa era a temática mais importante, mas a gente desconcentrou a turma, quando a Raquel citou, assim, várias vezes na apresentação dela, citou o Lula, citou o PT. Então, vivemos um momento ainda polarizado, graças a Deus, diferente do ano passado, mas vivemos ainda um momento polarizado, né, em que as pessoas que discordam do modelo político que o Lula apresenta interpretam de outra forma. Ela estava fazendo uma narrativa que não era política. No meu entendimento, ela estava fazendo uma narrativa da história dela. E se a história dela transpassa, em algum momento, o PT, o Lula, a construção das políticas públicas, dos direitos humanos, isso faz parte. Mas quando a gente leva para o grupo não tem essa maturidade política, infelizmente, não tem essa maturidade de discernir o que é história, o que é posicionamento político. E eu acho que isso é um ponto de atenção para a gente ter com os próximos ministrantes, se não forem vocês, das últimas temáticas, porque essa postura eu sei que vocês já têm, a ENAEP já trabalha de uma forma que enxerga, né, isso no grupo. Mas aí, quando vocês trazem um palestrante de fora, talvez seja um ponto de atenção, né? Para a gente evitar que esse grupo disperse, que fique o burburinho, que fique cada vez que ela falava Lula, não era, Jéssica? Aí um olhava para o outro e enfim, tinha uns cutucados e etc. Então, acabou que dispersou um pouco da atenção principal, que era do assunto. Era só isso que eu queria colocar em relação às oficinas. Não, legal, Lídia, legal. Não, é até assim, até para dizer para vocês, né, que quando eu fui falar para a Raquel, eu pedi para a Raquel, eu falei ainda para a Raquel, olha,
o grupo lá. A gente está evitando falar de questões partidárias. Eu sei que a sua história está muito ligada. A Raquel foi candidata a deputada federal. Então, assim, eu sabia, né? Mas eu pedi para ela, falou, Raquel, né? Então pega leve. Só que é uma coisa, gente, a Raquel tem livre docência. A Raquel, assim, ela mesmo fala, né? Que ela está naquela idade agora que está que nem a Rita Lee, né? Ela fala e a pessoa, quem quiser ouvir, ouve. Então, a gente, né, não tem nem como a gente interferir na Raquel. Mas as próximas, agora, que nem a aula de quarta-feira é Cris e Marilda, né? Cris e Marilda. Na outra, a gente vai ter sobre paternidade com o Reginaldo Bombini. E vai ser mais uma... A outra, quem que era, Cris? A outra que eu não estou lembrando agora. Acho que é o Reginaldo Bombini. E o Helosman, né? O Helosman vai falar sobre pessoa com deficiência. Então, vai ser tranquilo os próximos, não vão ter mais. Mas a Raquel a gente sabia que não ia ter jeito mesmo. Mas a Raquel, Não, a gente não sempre... foi um problema que a gente enfrentou em todas as oficinas, mas como a gente está num processo de avaliação, eu Isso, é trouxe, importante, porque aí vocês conhecem o perfil dos próximos para que a gente evite, porque aí ficava eu e Jéssica, um olhando para outro, sim. E ela lá, falando como vocês estão no digital, esse a gente não pega. cutucado, esse burburinho, não tem como captar. A gente não pega. É isso mesmo, mas é isso mesmo, obrigado. Mas é isso, eu acho que é isso então, né, gente? Não sei se tem mais alguma coisa. A gente já vai caminhando para o encerramento aqui. A gente tem mais... A Diana falou, mas está fechado o microfone dela. Falou agora? Abre então, Diana. Não, foi aqui na minha sala mesmo, nada da reunião, não, Cristina. Obrigada pela atenção. Era que eu pensei que fosse, disse, eu não. A gente agora vai ter mais 4 aulas, então agora é essa com a Cristina e Marilda. Depois, dia 22, é aquela do Reginaldo Bombini e Elosman. E depois, dia 29, eu não lembro agora também, não. Depois eu vejo lá na programação. Mas a gente tem mais 4 aulas ainda, 4 encontros, né? Dia 29 é Teatro de Fantoche. Claro. Com o Sérgio, né? O Teatro de Fantoche, é isso mesmo. Que a gente as 4 aulas vai ser o Sérgio falando sobre conceitos de teatro mesmo, até, né? Para ajudar no grupo. E depois é o encerramento, né? Dia 5 é uma avaliação que a gente faz. Então, estamos caminhando para o fechamento aqui dos trabalhos. Mas então é isso, gente. Então, obrigado a vocês aí pela participação, obrigado. Deixa eu encerrar a gravação aqui.